Vamos à aula tão esperada, diferença entre parto normal e parto cesáreo. Primeira coisa, é muito importante vocês entenderem que o parto a gente deve estar informada e estar preocupada desde a primeira consulta com o nosso obstetra, tá? Ainda mais se você deseja ter um parto normal, você precisa se informar. Mas vamos lá, qual que é a diferença? Parto normal é a via de parto onde os bebês, eles nascem de forma natural através da vagina da mãe, tá? Em outras palavras, é um desfecho de uma gravidez quando o bebê sai do útero materno sem a necessidade de procedimento cirúrgico, como acontece já no caso de cesárea. Porém, também chamado de parto vaginal, o parto normal pode sim ocorrer algumas intervenções durante aí o trabalho de parto, tá? Para garantir às vezes o conforto e a segurança da mãe e do bebê, se ela desejar e realmente se for necessário, como por exemplo, anestesia, às vezes o uso dos fórceps, entre outras coisas. Mas segundo a orientação da Organização Mundial da Saúde, os partos normais eles deveriam representar cerca de 85% dos nascimentos, já que apenas realmente 15% tem indicações precisas e reais para cesarianas. Mas a realidade aqui no Brasil e em outros lugares, mas especialmente aqui, é muito diferente. Nesse sentido, os dados da pesquisa Nascer do Brasil, de 2021, conduzida pela Fiocruz, em parceria com outras instituições científicas, mostram que no Brasil o percentual de partos normais ele fica em torno de apenas 48% na rede pública. E sabe quanto é na rede privada? 12%. Então, a gente tem que ficar de olho se você deseja ter um parto normal. E agora, o que é uma cesariana? A cesariana, ela já é um procedimento cirúrgico, tá? É uma operação para extrair aí o bebezinho. E ela é feita por via abdominal através da realização de, vamos dizer, um pequeno corte, que é realizado acima aí da pubis da mãe. A famosa marquinha do biquíni, tá? Mas aí você deve estar pensando comigo, é só um cortezinho, qual que é o problema então? Não tem problema nenhum. É aí, meus amores, que vocês se enganam. A cesárea, ela não é uma pequena cirurgia, não. É uma cirurgia de médio a grande porte, pois são cortadas 7 camadas de tecido até chegar no bebê. Então, uma cesárea desnecessária, ela apresenta muito mais riscos à saúde da mãe e do bebê do que realmente benefícios. A cesárea, ela é considerada um procedimento seguro, tá? No entanto, devido ao uso de anestesia e o fato de ser realmente um procedimento invasivo, tem maior risco e complicações, principalmente quando comparado ao parto normal. Sendo esses os principais. Vamos lá, a lista. Deixa eu pegar aqui minha colinha. Desenvolvimento de infecção, hemorragias durante o procedimento cirúrgico, trombose, muito normal acontecer, lesão do bebê durante a cirurgia, má cicatrização ou dificuldade na cicatrização aí do corte da cesárea, especialmente mulheres com excesso de peso, formação de queloide, ainda mais se você já tem uma predisposição a ter queloide. Ela apresenta, sim, dificuldade na amamentação. A placenta creta, que é quando a placenta ela fica presa no útero após o parto e pode acontecer de via cesariana. Placenta prévia, endometriose, enfim, vários riscos. Mas então, eu devo ficar com medo da cesárea? Não! Não deve, porque a cesárea ela realmente existe para salvar vidas, tá? E de fato, elas são indicadas em alguns casos, mas que precisam ser reais. Mas ela não é a forma mais segura de nascimento do bebê, tá? Porque os estudos mais recentes eles já mostram que o parto normal, por ser algo fisiológico, ele vai trazer muito mais benefícios para a mãe e para o bebê. Mas vamos lá. Quais são então, Renata, as indicações reais de cesárea, tá? Quais são as reais? Prolapso de cordão com dilatação completa, não completa, deslocamento prematuro da placenta com o feto, com o bebezinho ainda vivo, tá?
que você não tá na hora do expulsivo, eu vou explicar para vocês mais as fases do trabalho de parto lá na frente. Placenta prévia ou parcial, que é aquela placenta que, lembra que eu falei? Que ela tá tampando aí, bem a entrada do nosso útero, né, pro bebê sair. Então ela tá tampando, não tem como o bebê sair ali. Apresentação córmica ou transversa, então o bebezinho durante o trabalho de parto ele tá transverso, né, então o ombrinho sai primeiro, não dá. Ruptura de vasa prévia, herpes genitais, então tudo isso é indicação certa para uma cesárea, tá? E quais são então as indicações que podem acontecer? Mas lembrando que todas essas que eu vou mencionar agora, você precisa realmente estar em trabalho de parto, intraparto, que a gente chama. Então você começa a ter as contrações, sentindo a dor, vai para o hospital, tá em trabalho de parto, e aí, se não evoluir, pode ser que você vá para uma cesárea. Quais são essas? O primeiro deles, desproporção cefalopélvica. O que é? É um defeito pélvico que pode impedir a passagem do bebezinho. Ele é um termo obstétrico para quando a pelve materna, ou seja, a nossa pelve, ela não é larga o suficiente para permitir a passagem da cabeça do bebê. Tá bom? Então, esse diagnóstico ele só é possível ser feito intraparto, ou seja, você já tá em trabalho de parto, né? Então, a gestante ela tá tendo contrações efetivas e não pode ser antecipado durante a gravidez, tá? Então, se o obstetra falar, a sua bacia é pequena, a sua pelve é pequena, não dá pra passar, ele não tem como saber disso até você entrar realmente em trabalho de parto. E aí, realmente, se for, ele vai saber na hora, e aí pode ser uma indicação de cesárea intraparto, que a gente chama. Segundo, sofrimento agudo fetal. O que significa? Ocorre devido a uma queda brusca e intensa das trocas de materno-fetais, que geralmente são ocasionadas pelas contrações uterinas de trabalho de parto e acontece aproximadamente aí em 2% em todas as gestações. Tá bom? Então, também é uma indicação real de cesárea, de novo, intraparto. Você precisa estar em trabalho de parto, tá tendo essas contrações eficientes, o bebê querendo sair, caiu, teve essa queda brusca, é uma indicação de cesárea. Terceiro, parada de progressão. Ela acontece quando o trabalho de parto ele estaciona, ou seja, na descida de rotação do bebê, como na dilatação do colo, mesmo com as contrações efetivas, tem uma parada de progressão, ou seja, a mãe não consegue dilatar, o bebê não consegue descer, e aí sim é também uma outra indicação real de cesárea. Mas você realmente precisa estar o quê? No trabalho de parto. Mas vale lembrar que pela grande variação do que é fisiológico, considera-se que não é necessário intervir em nada para apressar aí o parto, independente da sua duração, quando a mãe e o bebê eles estão bem. Então a gente precisa entender isso também, não tem por que você querer apressar um parto se você está bem. Quais são algumas situações especiais onde a conduta ela deve ser individualizada, considerando-se as peculiaridades de cada caso, expectativas das gestantes? Quais são elas que podem ser discutidas em relação a uma cesárea eletiva, tá? Primeiro, apresentação pélvica. O que é? O bebê sentadinho. O que eu já falei? Você pode estar fazendo a versão cefálica externa a partir das 36 semanas, tá? E se você não conseguir, não for bem sucedida, se não for aceita pela gestante, enfim, o parto pélvico ele pode ser tentado, tá? Mas apenas se você tiver uma equipe experiente e se essa for sua decisão. Se não, você pode ir para uma cesárea a partir das 39 semanas. 2 ou mais cesáreas anteriores, qual que é o risco? Tem um potencial risco de ruptura uterina? Tem, só que é bem pouco, de 0,5% a 1,5%. Pense bem se vale a pena o risco de passar de novo por uma cesárea, porque o que pode acontecer? Uma hemorragia, infecção maior, chance de você ter vários outros problemas e fazer uma terceira cesárea, né? Existe um tipo de parto que chama VBAC, que é um parto vaginal após as cesáreas, que ele é possível, mesmo que você já tenha tido cesáreas anteriores. E uma terceira indicação real à cesárea, mas que pode ser também
conversada com o seu médico é se você possui o vírus HIV, tá bom? Você pode conversar com ele e ver quais são as suas melhores opções, mas ela não é uma indicação assim de primeira. Você pode conversar e ver como você se sente a respeito, e pode ser que você tenha um parto normal e você não tenha nenhum problema. Só converse com o seu médico. Se você realmente deseja ter um parto normal, converse com ele, fale dos seus desejos, tente entender o porquê que não daria, e aí o que você se sentir mais confortável, você faça. Infelizmente, como eu falei, aqui no Brasil, nós somos incentivadas a fazerem cesárea a qualquer motivo. Às vezes tem médicos que até nos induzem a fazer uma cesárea porque, no dia que o seu bebê tá para nascer, vai estar chovendo muito, você não vai chegar na maternidade, ou tem tantas coisas bizarras que você já deve ter escutado, que vale a pena você rever de novo quais são as indicações reais da cesárea. Inclusive, vou deixar aqui no final dessa aula todos os artigos com mais indicações reais. Esse foi mais um resumo, mas tem outras indicações reais para vocês estarem lendo e se informando, para vocês não chegarem lá e acreditarem simplesmente em tudo o que o médico diz.